Vamos receber, para que ela nos dê a palavra dela. Boa noite. Boa noite. Acho que eu tomei mais tempo do que eu deveria, né? Novato é assim, filho, você perdoa. Não tem problema não, prazer. Obrigada. Microfone tem que ser usado. Boa noite. Agora vocês ouviram, né? Muito obrigada pela presença, né? Apesar do frio, né? Que bom que a gente está aqui reunido. Vamos invocar o perfeito comunicador e depois aquela que rega o nosso coração para que a palavra se instale, que é a Nossa Senhora. Vamos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar? Obrigada. Sempre que na Bíblia vocês quiserem ler um livro, todos os livros que tem na Bíblia, que é um livro de orientação, como uma carta de um pai para um filho, falando: meu filho, faz assim, faz assado. Esse livro se chama, alguém sabe? É o Eclesiástico, que tem o Eclesiastes e tem o Eclesiástico. Eclesiástico é só orientação, né? É só te dando. É lindo como a gente viu no Evangelho, como nós vimos no domingo, quando ele fala assim: filho, conduze teus negócios com doçura, e serás amado mais do que um homem generoso. Quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. O livro inteiro é de orientação, como um pai orienta um filho. E no Evangelho de domingo, sempre que a gente está caminhando com Jesus, né? A grande preocupação de Jesus de nos orientar. Então a gente sabe que nos mares do sul, quando os pescadores de pérola, eles têm que mergulhar muito fundo, mas é muito fundo, para eles conseguirem achar uma ostra semi-aberta, lá eles verem a pérola lá dentro. E sempre que a gente vai mergulhar fundo, a tendência do mar é de puxar, né? Tem o sentido inverso. Então, quanto mais ele tenta, mais ele é tentado a sair. Então, ele tem que bater com muita força os braços e as pernas e descer nesse sentido para ele conseguir ver, chegar na pérola, porque ela é muito preciosa. Isso tem uma analogia com a nossa vida espiritual. Nós também, para poder fazer com que o homem verdadeiro que cada um de nós é, possa ser amadurecido, possa ser descoberto, nós também temos que mergulhar em nós. Porque dentro de nós temos dois homens, né? Nós temos a imagem, que a gente vive de ilusão e alimenta essa imagem, né? A
A gente faz de tudo para que essa imagem se mantenha. E nós temos o homem verdadeiro, que é a nossa essência. E como que a gente esconde esse homem verdadeiro e vive nutrindo a imagem? E aí, por isso, a gente às vezes se decepciona tanto. Então, Jesus, no Evangelho de domingo, ele é sempre muito doce no jeito de nos ensinar, né? De tudo ele acha ocasião de poder falar, vou ensinar uma coisa nova para esse povo. Porque cada vez que ele dá uma pincelada, isso aqui que ele propôs domingo é uma caminhada da vida inteira. A vida inteira nós vamos lutar com isso aqui que ele fala. Ele fala assim, ele foi convidado para ir na casa de um fariseu. E aí ele começou a observar como é que o povo, que estava também chamado para o jantar, estava escolhendo os primeiros lugares. Eu brinco lá no hospital, gente, o melhor lugar para a gente brigar é pelo último. Ninguém quer concorrência. Aí você fica em paz, né? Aí ele falou, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele venha te dizer, cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar quem te convidou te diga, amigo, vem mais para cima. Isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida ele disse àquele que o convidara, ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos e cegos. Feliz serás, então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Quando a gente lê, escuta essa palavra, o que Jesus está nos convidando? Ele está nos convidando a tomar consciência de uma virtude que a gente precisa trabalhar, que é a humildade. E a gente às vezes tem uma consciência errada do que é humildade. Humildade é a consciência de verdade daquilo que somos. E aquilo que somos é nada. Ter consciência da nossa pequenez diante da grandeza do nosso Criador, né? Então, é um conhecimento. É começar a entender o que significa humildade. É a noção real daquilo que somos. Como diz São Francisco, nós somos aquilo que somos diante de Deus e mais nada. Mesmo que o mundo diga que você é muito mais do que isso. Então, o quanto que isso é difícil para nós. Porque, na verdade, a falsa imagem nossa, nós queremos que todo mundo saiba. Então, se eu tenho mérito ou se eu tenho um dom, eu quero que alguém descubra que eu tenho isso. Para que eu seja exaltado nisso. Para que eu seja elogiado nisso. E tudo isso é porque a gente quer a vã glória. É uma glória falsa, né? Então, se você faz alguma coisa por alguém na presença do outro, muitas vezes você quer ser elogiado pelo outro. E o que Jesus fala? Você então já recebeu a sua recompensa, porque isso é a vã glória. Então é difícil para nós, porque isso é uma luta de uma vida. Entender que a gente é só esse pozinho, e é um pozinho soberbo. Porque tudo que a gente tem, todos os dons, todos os méritos, tudo que a gente tem, nós recebemos de quem? De Deus. Qual é a única coisa que a gente não recebeu dele? Vocês estão ficando afiados. A única coisa que nós não recebemos de Deus é o pecado. O mais, tudo mais, recebemos dele. E aqui tem na carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala assim, São Paulo, a gente sabe que ele foi elevado ao terceiro céu.
Então, ele começa falando assim: em virtude da graça que me foi concedida, porque vocês imaginam o que ele viu. Eu brinco que porque ele foi homem, né? Era um homem, não guardou nada do que viu, e fala: nenhum olho consegue ver, nenhum ouvido consegue ouvir o que Deus tem para aqueles que o amam. Então ele fala: em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Porque às vezes a gente acha que é o máximo, né? Tinha um desenho animado que, qual era o nome do desenho, da figurinha? Era o máximo. Como é que você chama? Eu sou o máximo. Né? Então, às vezes a gente se acha o máximo. E a gente precisa começar a compreender que a gente é nada. Que a gente é tão frágil quanto o outro. Porque a gente precisa começar a trabalhar a nossa soberba. A gente precisa começar a mudar o eu para nós. Porque quem habita em nós? Então, eu não faço. O que está escrito na carta? O que Jesus escreve em João 15? Todo aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada, não tem ilusão. A gente não é capaz de um bom pensamento, de um bom sentimento, de uma boa atitude, sem Deus. É nada, é nada. Então, às vezes, a gente tem um conceito muito elevado, a gente acha que é muito bacana, acima de todo mundo, e a gente se acha melhor do que o outro. Me acho mais competente do que todo mundo no universo. Eu me acho mais bacana, mais bonita, mais poderosa. Como é que fulano ganhou um cargo que eu não ganhei? Porque então eu tenho uma estima muito mais, eu sou muito bacana, eu tenho uma medida muito alta daquilo que sou. Você sabe com quem você está falando? Já escutaram isso? A pessoa chega no lugar, a pessoa não reconhece. Você sabe com quem você está falando? Nem ideia, meu filho. Era para ter? É o famoso quem? Então, que conceito é? Quem você acha que é? É um pó soberbo, coroado de pecado. E acha que é o último biscoito da lata. O quanto que é difícil tomar consciência, sabe por quê? Porque a vaidade, ela tem raiz muito profunda dentro do nosso coração. E é tão profunda que ela é igual um vírus, mas dos piores. Porque ela se alimenta tanto do bem quanto do mal. Tudo serve para ela ficar bacana. E ela ainda se alimenta mais do bem do que do mal. Ela é terrível. Então, quem escreve sobre a soberba pode estar pecando na vaidade, porque fala: eu quero que as pessoas achem que isso que eu escrevi é bacana. É um perigo. É um perigo. É muita graça e muita misericórdia. Uma vez Santo Antão teve uma visão do mundo e viu um tanto de armadilha para o ser humano cair. E aí ele geme, reza e fala: mas Senhor, quem é que vai conseguir proteger o ser humano? E a resposta foi: a humildade. Entender que eu não sou capaz de nada sozinho. Entender que eu tenho uma dependência absoluta do meu Pai. Entender a minha pequenez. O meu nada. Isso não quer dizer que a gente não seja amado, né? Não seja cuidado. O meu nada. Entender que nós somos dependentes de Deus e da graça dEle. Somos dependentes do amor dEle para estar aqui vivo. Às vezes a gente não acha isso, né? Que a gente só está aqui vivo, que o amor de Deus é um amor em ação, é uma atitude de ação. Por isso nós estamos aqui, porque Ele nos move para. Então a gente tem que entender que assim, falar, eu que fiz, não, nós fizemos. Porque os dons são todos dele. É aquilo, a doçura de Deus, é igual uma mãe ensinando o filho. O menino cisma que vai fazer bolo, já contei isso para vocês. Sempre vai fazer bolo. Aí a mãe deixa o menino bater a massa, misturar, a mãe vai pôr nas coisas, o menino vai batendo, acha que está fazendo bolo. Quando acaba, a mãe fala com o pai: olha que beleza o bolo que foi feito. Mas quem que fez? A mãe. Deus faz em nós, mas deixa que a gente fala: olha o que eu fiz, ilusão. Mas a gente vive nessa ilusão, porque é difícil para nós, que estamos a caminho, tirar muita coisa da ilusão, entender que nós somos peregrinos, estamos a caminho de casa. Eu não gosto de dizer que somos um ser só para a morte. Na verdade, nós somos
um ser que está sempre em transformação. A gente nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, no sentido de que a gente vai sendo transformado. Nós somos um ser que caminha para a vida. Então, muita coisa em nós tem que morrer, para que a gente possa nascer, né, melhor em Deus, compreender, né, compreender o nosso nada, o nosso nada. Então, se a gente consegue pensar, eu sempre falo que a gente pensa na finitude, a finitude, essa consciência de que eu morro me transforma. Porque pode ser hoje, né? Claro que a gente nem pensa que é verdade isso, mas pode ser de verdade, né? Então, pensar na finitude é algo que me transforma. Então, para que essa bobagem, essa vaidade, essa ilusão de achar que eu sou melhor do que o irmão e de me colocar acima do outro? Então, se a pessoa tem um cargo, é uma luta. A síndrome do pequeno poder, então, ela é pior do que a do maior. Que a pessoa acha que manda, é uma luta. Até a gente entender que a humildade que Jesus nos ensina, qual que é? O que significa a humildade que Ele nos ensina? Como é que traduz a humildade dele? Vocês imaginam, a humildade de Deus foi tamanha que Ele desceu, porque não tem jeito dele subir, porque não existe nada acima dele, então Ele só pode descer. Então Deus desceu para assumir a nossa carne, que é a humildade maior. Deus que se encarna, para aprender a falar a nossa língua, aprender a comer a nossa comida, para poder viver no meio de nós. E Ele teve que encontrar um coração humilde, onde Ele pudesse ficar, igual está em Isaías. Eu criei tudo, e aonde eu posso estabelecer a minha morada? Deus fala, num coração que seja humilde. Então o modelo de humildade que nós temos, e perfeição da humildade, é Maria. Maria foi de uma humildade tão grande que vocês imaginam, o encontro da humildade de Deus que desce e de Maria que acolhe, gerou Jesus. Isso é de morrer. Vocês imaginam que quando ela fica grávida do Espírito Santo e gera Jesus, o que ela faz? Ela vai apressadamente à casa de Isabel. Para fazer o quê? Servir. A humildade que Deus nos convida é o serviço. O que Ele fez na última ceia? Lavou os pés. Para nos ensinar a fazer o mesmo. Aquele que não precisava ter, né, era para ser servido, veio para servir. E nós achamos que somos melhor? Vai prestando atenção. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que Isabel fala com ela? De onde me vem a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Como é que Nossa Senhora responde? Falei mesmo, menino, como é que eu estou bacana na fita? Sabia que eu sou tão bacana que Deus me escolheu porque eu sou a melhor de todas do mundo. O que ela fala? A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez, para a humildade da sua serva. É igualzinho a resposta que a gente ia dar. Vou fazer uma selfie, falo que bacana, Isabel está na sua casa, você agora fica famosa porque eu estou te visitando. Ah, que chique. É assim, igualzinho a humildade de Maria, igualzinho. A humildade de Maria é uma coisa tão impressionante que ela gera Jesus e ela fica nela. Ela em nenhum momento usou disso. Quando ela chegou em Belém, que não tinha um lugar para ele nascer, o que ela fez? Ela só falando aqui, ó, quem vai nascer é o filho dele. Vocês estão sabendo? Não. Vocês estão sabendo com quem que vocês estão recusando? O que eles fizeram? Foram calados. Calado. E sabe o que me impressiona em Maria? Ela nunca usou do título de ser mãe de Deus. Ao contrário. Ela nunca sentou na primeira fila, porque eu vou sentar aqui, porque o lugar é meu de privilégio, porque eu sou mãe dele. Ah, nunca sentou. Ao contrário. Muitas vezes, enquanto ele estava falando, ela precisava de alguém para poder falar, avisa o meu filho que eu estou aqui. Ei, gente, nós temos que aprender, né? Fala a verdade. Por isso que eu falei que isso que Jesus nos pediu é uma luta para a vida. A vida inteira nós vamos ter que lutar para buscar essa pérola preciosa. Porque essa pérola é a consciência da nossa pequenez, do nosso nada. E que mesmo assim Deus não usa da gente. Precisa? Não, mas usa.
Não é impressionante? Ele usa das suas mãos, da sua fala, dos seus braços, para que você possa servir. Porque assim como o amor que Ele nos pede, que tudo, como é que eu posso amar a Deus amando no irmão, ok? A humildade também. Como é que eu posso ser humilde? Sendo humilde com o irmão. Ok? Não tem jeito, da mesma forma que o amor. O quanto que para nós é difícil exercer o amor da gratuidade. A gente está sempre esperando uma recompensa. Falar, né? Então a gente tem que pedir a Deus a graça. Isso é graça que a gente tem que pedir a Ele. Senhor, me dá a graça de esquecer o bem que eu fiz, mas coloca sempre na minha frente o meu pecado, para que eu não me esqueça que eu não presto para nada. É assim. É aquilo que eu já falei com vocês. A gente fala com ele toda manhã. Eu falo, o senhor observou o modelito que eu estou vestida hoje? Está observando a cor? Olhou bem, gravou a cor que eu estou vestida hoje? Para que o senhor não me perca. Porque se o senhor me perder, eu vou te trair, porque eu não presto. Falo isso com ele toda manhã. O senhor olhou a roupa que eu estou, Jesus? Então você me perde no meio do povo. Fica de olho. Só me puxar na hora certa, para que eu não te traia. Porque prestamos para quê? Para nada. O ego precisa ser desinsuflado, né, gente? Porque alguém te olha, te elogia, você já cresce. E aí nós vamos ficando muito... Por que não cuidamos do ser verdadeiro? Por que a gente às vezes fica inquieto, fica nervoso, fica agitado? Porque nós dependemos da opinião do outro para ser quem somos. Eu fiz uma coisa, não, vocês não vão comentar nada? Você comeu esse bolo que eu fiz, não está bom, não está ruim, não tem nada? Ou eu quero ser aprovado, eu preciso receber aplauso. Se você não me aplaude, como é que eu vivo? Sem aplauso, sem reconhecimento. Eu coloquei uma coisa no Instagram e ninguém gostou, estou arrasada, vou deprimir. Vou tomar um antidepressivo, eu estou péssima. Oh. É assim que a humanidade está caminhando. Preciso do aplauso do outro. Nós somos a partir de Deus e mais nada. Qual é o modelo de humildade que São Francisco descreveu? Vocês já leram sobre isso? Não. Qual que é o modelo de humildade que ele dá para nós? A água. Porque a água nunca sobe, ela só desce. Necessária, cristalina, suave, discreta, está ali. Não é a pessoa humilde, aquela que vai chegar, que não está procurando aplauso, não está fazendo nada para que alguém veja. Nós só temos uma pessoa que tem que ver o que a gente faz. Deus. Só Ele. Ele fala assim, nem sei onde é que eu li isso esses dias, mas foi com algum místico que ele falou, não guardo tudo, né, que eu leio. Mas ele fala, não preocupe com a vida do outro, não. Não há um ser no mundo que eu não saiba tudo que está fazendo, tudo que está pensando, todos os atos. Eu sei absolutamente tudo. Então não se preocupe com o que o outro está fazendo, porque no final das contas é só você e eu. Todo mundo terá que fazer o acerto comigo. Então não preocupe com a vida do outro, não. Ocupe que eu posso voltar hoje. E pense no estado que está a sua alma. Uma chamadinha discreta. Pensa que você pode vir até mim hoje. Foi muito interessante que sábado eu fui a Montes Claros, o avião na saída, eu falei com Jesus, você tem certeza que nós vamos conseguir chegar? Então assim, meio na dúvida, né? Nós vamos chegar, eu falei, Jesus, a hora que estava decolando, eu falei com ele, só uma coisa eu não fiz, não confessei antes, meu amigo, se eu cair nesse avião aqui hoje, a confissão ficou em dívida, eu já marquei uma para amanhã, claro, né? Porque vai que precisa de outra viagem, a situação é boa. Falei, meu amigo, a confissão está em falta, porque se cair, a coisa não vai ser boa, não. Sim, né? Para mim, diante do Senhor, a coisa não vai ser boa. Mas a gente não tem essa consciência, porque a gente vive na ilusão. Então é preciso que a gente tome consciência desse nosso nada. E que a gente depende do Senhor para tudo. Ser dependente dEle, da misericórdia dEle, do amor dEle. E pedir a Ele, Senhor, me ajude a viver com amor de gratidão. Me ajude a cuidar, como eu gostaria de fazer pelo Senhor, fazer no meu irmão. Um amor que seja desinteressado, apenas porque somos irmãos. E um tem que cuidar do outro. Me ajuda a fazer, né, servir o outro na simplicidade, mostrando para o outro a única coisa que eu tenho para ele. Qual é? A minha fragilidade, a minha miséria. É isso que somos.
Então eu não sou mais. Então até para me ajudar o outro, e isso na medicina é um perigo. Quando eu cuido do outro que está doente, a compaixão, o servir ao outro é no horizontal, gente. Não é vertical, não. Eu não sou mais do que o outro, porque agora eu estou na posição de médico e ele está de doente. Isso inverte. Porque o que eu tenho para oferecer para ele? Apenas a minha humanidade. Apenas a minha miséria. Então nós temos que estar com o outro no mesmo nível. E nunca acima do outro. Porque senão já não ajuda. A gente se coloca superior ao outro até aí. Está vendo como é que é delicado a questão do serviço? A questão da humildade, de tomar consciência disso? Então a gente precisa pedir a Deus, a Jesus, que nos mostre isso, né? Que nos ajude a entender a nossa caminhada. Porque às vezes não é fácil compreender. Porque isso fere, né? É difícil para nós. Então, isso é uma graça que a gente precisa pedir a Deus. Entender que tudo recebemos dele e que estamos aqui para servi-lo e que tudo é para a honra e glória dele, mas que a gente sempre que for tentado, você fala, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Para a glória dele. Porque é ele acima de todas as coisas. Mas tem um outro trecho que eu queria convidar vocês a uma outra leitura, que é quando Jesus fala que quando a gente fizer um banquete, que é para a gente convidar os cegos, os coxos, os aleijados. A gente pode fazer essa leitura numa outra chave, que a gente chama de chave de interioridade. Porque dentro de cada um de nós habita um fariseu, legalista, que é rígido, que é perfeccionista, que acredita que tudo é perfeito, correto. E ele também convida a Deus para um almoço, para um jantar. E Jesus vai. Mas Jesus chega, mas não fica muita vontade, porque está faltando aqueles que são os privilegiados dele, que são os cegos, os pobres, os coxos, os aleijados, os feridos. É porque, na verdade, quem são esses? Quem são os cegos, os coxos, os aleijados? Quem são? Somos nós. Somos nós mesmos. Somos nós quebrados, feridos, em situação de fracasso. Quantas feridas dentro de nós? Quantas vezes cego diante de tantas situações? Coxos. Não damos conta de andar. Vivemos da aparência, da imagem, mas a imagem real daquilo que somos, o ser verdadeiro que somos, está maquiado. Então é preciso que quando convidados à mesa, quando a gente convidar Jesus para um banquete, a gente permita que o fariseu saia e mostre para ele o cego, o pobre, o nu, o coxo, o aleijado e fala, esse sou eu, ferido, Senhor, em tantas situações da minha vida, machucado, é assim, sem forças para andar, paralisado em tantas situações da nossa vida, sou eu. Por quê? Porque Deus só pode transformar aquilo que a gente apresenta. Deus não pode tratar uma imagem, Deus não cura uma imagem que a gente apresenta. Deus cura a nossa miséria. Porque Ele foi o único homem que passou pelo mundo que não teve pecado, mas Ele se fez pecado por nós, para nos dar o direito de voltar para casa. A gente não tem dimensão do que Ele fez por nós. Ele se fez pecado por nós. Então é preciso que eu mostre para Ele a minha miséria, para que Ele se compadeça de mim e transforme a minha miséria. Eu preciso convidar tudo que está em mim estragado. Eu não preciso ter vergonha, porque é pela fresta das nossas feridas que Ele entra, muitas vezes. Às vezes Deus só consegue entrar na nossa vida pelo fracasso. Às vezes Deus só consegue entrar quando eu estou realmente destruído.
Porque fora disso, eu não deixo espaço para ele. Porque eu tenho que pegar meu ego, dar uma furadinha nele para ver se ele murcha, para que Deus possa entrar. Porque senão ele não entra. É preciso deixar Deus visitar aquilo que em mim não está bom. Para que a gente possa fazer é como integrar em nós as nossas feridas, o nosso lado feio, que a gente não quer mostrar. É igual quando chega a visita, você joga tudo dentro do guarda-roupa, fecha a porta, segura com o pé, porque vai que a porta abre. Você recebe a visita na sala, não leva na cozinha de jeito nenhum, que o pano de prato hoje está rasgado, está manchado. A empregada não trocou, quero matar ela, que ela não trocou o pano, e eu não levo a visita lá de jeito nenhum. Deus não é visita da sala, Ele está aí na cozinha, no meio das panelas, como diz Teresa, como diz Teresa de Ávila. Deus anda no meio das panelas, das caçarolas. É lá que Ele está. Deus precisa pegar aquilo que em nós está realmente precisando de ajuda. Porque somente quando eu consigo entender a minha miséria, é que eu consigo entender a miséria do outro e ter compaixão com o outro. Entender a dor do outro. Porque se a gente não se esvaziar, se a gente não for no fundo de nós mesmos, eu não consigo estar junto do outro na horizontal. Porque muitas vezes a única coisa que eu tenho para oferecer para o outro é minha mão. É minha presença. Eu não tenho nada além para dar. Quantas vezes, lá no hospital, a única coisa que eu tenho para dar para uma criança é minha presença? Quantas vezes eu tenho só a mão para dar? Às vezes eu tenho condição de dar um churros, um pé de moleque, mas não mais do que isso. Quando eu não posso devolver a visão, que é o tempo que esperou para tratar um tumor cerebral comprimiu tanto que ele está cego. E ele me disse, eu estou doido para operar, tia Filó, porque eu vou voltar a enxergar. Falei com Jesus, só dá jeito nisso. O Senhor que fez um tanto de cego voltar à vista. Tem misericórdia dessa criança de 10 anos, que me reconhece pelo som da minha voz e fala, tia Filó, você já está aqui? O que eu tenho para dar para ele? Então, quando você entende a dor, quando você entende a sua miséria, é que a gente é capaz de entender e se compadecer. É junto, porque eu também sou miserável, meu filho. Eu também não tenho além para poder te oferecer. Não acima, igual ao outro. Mas entender que juntos nós temos um Pai, a quem nós podemos depositar a nossa confiança. Então eu preciso entender, né, essa outra chave que a gente é convidado a pensar hoje, né? E sempre que o fariseu crescer, fala com ele, não, eu preciso buscar hoje o cego. Hoje eu vou trazer aquele pobre miserável, que não sabe nem quem é. Aquele que está com tanta dor que tenta esconder. Aquele que não quer assumir que sofre, mas que tem um Deus que sabe de cada lágrima. É espetacular o convite que Deus nos faz. Então, porque esse banquete Ele quer participar. Porque Deus vai conviver e naquele momento Ele vai dividir isso com a nossa verdade. Com aquele ser humano que de verdade nós somos. Porque o dia que a gente aprender que quando a gente reúne para comer, a gente se alimenta da presença uns dos outros mais do que com a comida que a gente come. Por isso que comer à mesa é tão importante. Com as pessoas é tão importante. Porque a presença do outro é importante. Então a gente precisa convidar sempre Jesus, fala, vem cá transitar. Eu não quero conviver com o Senhor na superfície, eu quero que o Senhor entre na minha miséria e veja tudo que precisa ser curado. Nem sempre Ele vai precisar entrar pelas feridas, mas Ele pode ser convidado pela nossa verdade. Que a gente não tenha medo de se desnudar diante dEle e fala, sou eu, que estou paralisada pela dor, que não ando. Sou eu que não caminho porque tenho medo. Sou eu que não consigo entender a minha finitude. Sou eu que ainda não consigo amar, Senhor, porque eu sou egoísta. Sou eu esse. Que a gente não tenha vergonha de dizer, eu sou miserável mesmo. Como diz Paulo, vive dentro de mim um homem velho, que ainda não está convertido direito, e por isso ele quer se achar sempre que ele é melhor. Eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque habita em mim o pecado.
Então, por isso que tudo isso que Jesus nos convida é uma luta, porque é uma luta conosco. De entender que não somos nada. Mas não tem, é tão lindo, porque Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que a onipotência dele não pode. E isso que faz o coração de Deus até tremer de emoção. É quando Ele encontra um de nós. Porque esse mal é meu e de todos nós. Nós somos assim, vaidosos. Adoramos a vanglória, adoramos ser admirados, queridos. É uma luta. Lutar contra não é fácil. Mas quando Deus encontra um coração que reconhece a sua pequenez e confessa o seu pecado, esse coração treme o coração de Deus. Porque Ele sabe que a gente está lutando para vencer a nós mesmos. Então Ele nos concede a graça. Porque tudo em nós é graça, não é? A gente não faz nada porque a gente é bacana. A gente só faz as coisas porque é a graça de Deus em nós. Então a gente precisa ser perseverante na oração, perseverante nos sacramentos, na leitura da palavra e na crítica conosco. Porque você faz alguma coisa, você fala que ela vai a soberba. O Espírito Santo vai contando, olha lá que eu estou falando. Falou eu, falou, não, peraí, não foi eu, nós. A gente vai se corrigindo. O Espírito Santo vai nos dando a graça de estar sempre atento conosco, não com o outro. Quem tem que ser corrigido somos nós, porque eu vou me apresentar diante dele. Né? Então, somos nós, esse é um convite de uma batalha de uma vida, para que a gente também busque a nossa pérola preciosa. Eu queria sugerir a vocês hoje ler o Salmo 130. Vocês vão entender a hora que vocês abrirem ele. Reza o Salmo 130. E vamos pedir a Nossa Senhora, que é o nosso modelo de humildade, né? Que ela peça a Deus para nós o mesmo dom de humildade que ela teve, para que a gente conheça a nossa pequenez. Mas é porque isso a nossa pequenez que é Deus que faz tudo em nós, entender tudo isso, não é? Isso não quer dizer que a gente deixa de ser amado por Deus, nem desejado. Ao contrário. Quem se humilha será exaltado. Né? A nossa recompensa é outra, o que nós buscamos é outra coisa. O que nós queremos de verdade é construir, não uma imagem, mas aquilo que viemos ser. A nossa essência é o nosso nada. Mas que Deus soprou e faz e pode fazer de nós uma obra de arte. Se a nossa soberba permitir. Porque a gente ainda quer dar sugestão para ele. Eu acho que o senhor devia fazer assim. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então que ele nos dê a sensibilidade para ver o outro, o nosso irmão, ver a dor do outro. Porque a gente está tão ensoberbado que a gente não vê o outro. A gente reúne e só fala da gente. Não vê a dor, não vê o sofrimento, que muitas vezes está oculto. Mas que a gente tenha a sensibilidade de perceber o som da voz de um amigo, né? A forma de assentar, a forma de andar, para que você possa dizer o que foi, o que aconteceu, aonde eu posso estar com você, como é que eu posso estar junto agora, não para ser mais, mas para ser igual. Falo, também já passei por isso, mas ajudar o outro a recuperar a dignidade de, apesar de pequenos, filhos de Deus. Mas o nosso modelo nós temos Jesus e Nossa Senhora. E entender que humildade é a capacidade que Ele vai nos dar de servi-lo no irmão. Com simplicidade, com amor gratuito, com amor, assim, imitando tudo o que Ele nos deixou. Então, tudo na nossa vida, esse segmento de Jesus, é sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, fazer como Jesus fez. Que Ele, na infinita misericórdia, nos conceda as graças espirituais que são necessárias para o nosso caminhar. Que Nossa Senhora, como nossa mãe, interceda por nós. Que assim seja. Amém.